Bom dia! Vamos para mais uma live com o meu papito. Quem quiser acompanhar a passagem que nós vamos ler é Lucas, capítulo 6, do versículo 12 ao 19. É a escolha dos 12 apóstolos. Vou chamar já meu pai e a gente lê juntos. Vamos ver se funciona. Pai! Continuo sem te ver. Bom dia! Eu tô te vendo. Não estou te vendo. Bom, não tá perdendo muita coisa. Então, hoje nós vamos ler a passagem da escolha dos 12 apóstolos. Eu vou ler ela e depois a gente dá uma explicadinha, tá? Então, e aconteceu que nesses dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite inteira em oração a Deus. Quando amanheceu, chamou seus discípulos, escolheu 12 dentre eles e deu-lhes o nome de apóstolos. Simão, a quem chamou também de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Deixa eu ver aqui. Jesus desceu com os discípulos e parou numa planície. Havia aí numerosos discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Tinham ido para escutar Jesus e serem curados de suas doenças. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então, primeiramente, assim, eu quero fazer uma leitura meio explicada dessa passagem, de contexto histórico. Por que que Jesus escolheu os 12? Porque lá no Antigo Testamento, quando Jacó teve os 12 filhos dele, ele criou as 12 tribos de Israel, porque Jacó, ele trocou de nome em um determinado momento, né? E ele se tornou Israel, que até hoje é o nome do povo judeu, né? E ele gerou 12 filhos que geraram as 12 tribos de Israel. E Jesus, ele escolhe os 12 apóstolos fazendo uma referência dessas 12 tribos que seriam espalhadas por todo o planeta, passando a palavra de Deus e sendo imitadores de Cristo, né? Que essa que é a nossa finalidade. Aqui, na passagem, então, eu quero reler ela, uma parte. E aconteceu que nesses dias, Jesus foi à montanha rezar e passou a noite inteira em oração a Deus. Então, aqui foi uma parte que me chamou a atenção da importância que tem da gente se retirar quando a gente tem uma decisão muito importante para tomar, né? E orar a Deus. E Jesus aqui não diz como ele ora, né? Ele simplesmente se retira, fica sozinho com Deus, porque é isso que a gente tem que fazer quando a gente tem que tomar decisões muito importantes, né? E aí, ao amanhecer, é que ele toma a decisão e chama os apóstolos. E aí fala um pouco fala o nome dos apóstolos que ele escolheu. Aí, não sei, pai, tu quer dar alguma colocação aqui, depois a gente dá uma faladinha naqueles itens que eu citei. Primeiramente eu queria pedir ao Espírito Santo que nos ilumine. Nós não fizemos a oração inicial aqui ao vivo, mas eu fiz recolhido, né? Mas mesmo assim, gostaria de pedir que ele nos iluminasse. Nesse momento em que a gente está falando de uma hora muito importante do Evangelho, muito importante, que é na vida da gente
é importante a gente achar que um dia Cristo nos escolheu, né? Eu, como sempre, eu sou bem... eu leio o Evangelho pensando que ele é para mim, que ele é para a minha vida. Então, Cristo realmente orou, ele foi ao monte, né? Subiu ao monte, foi a um lugar reservado, sozinho, ele e Deus, que ele é Deus, então é uma coisa que a gente teria que entender, e ele foi buscar, na oração, ele foi buscar a proximidade com Deus e a solução de um problema. Ele tinha que escolher os apóstolos. Hoje, Cristo continua escolhendo os apóstolos. Ele não parou de escolher os apóstolos. Eu acho que quando eles foram escolhidos, essas 12 pessoas e mais os discípulos, eles viveram uma aventura incrível do lado de Cristo. Foi uma aventura que eles viveram. E quando eles foram realmente empossados como apóstolos, eles passaram a viver na intimidade com Cristo. Uma coisa que a gente também pode fazer. A gente também pode ter essa intimidade com ele. Mas, para que isso acontecesse, eles elegeram Cristo como prioridade da vida deles. E foram junto com ele. E eles assistiram Cristo curar as pessoas, só da pessoa tocar em Cristo, só as pessoas chegarem perto dele. Eles viram isso. E eles depois, quando Cristo subiu, depois do Pentecostes, eles faziam isso. Eles curavam as pessoas só no toque. Então, para começar a live, eu acho importante dizer assim, Cristo não fez isso só lá 2000 anos atrás. Ele continua fazendo isso todos os dias. A gente só tem que ver que prioridade a gente dá para ele na nossa vida. E que forma de comunicação nós temos com ele. Qual é? O que é mais importante hoje no nosso momento presente, né? Que eu sempre falo. Cristo está ali na fila. Tem um monte de coisas que são importantes. É importante pagar o aluguel, importante pagar as contas, importante é sentir raiva do vizinho, importante é trocar de carro, importante... Lá no fim da fila tem Cristo esperando. Ele subiu no monte, já rezou, e ele está esperando o momento dele ser importante. E a gente quer ser importante para ele, mas não dá importância. Então, essa forma de comunicação de Cristo com os apóstolos, ele chamar a eles, inclusive ele trocou o nome do Pedro, quer dizer, ele queria realmente ter um time que ia, e ele falava coisas só para eles, tinha certas coisas, explicações que ele dava só para os apóstolos. Então, essa escolha, essa intimidade, esse carinho que ele tinha diferente, essa atenção diferente, ela era recíproca, porque qualquer um deles podia, em qualquer momento, virar as costas e ir embora. Mas eles foram escolhidos por ele, e eles escolheram ele, eles viram que, não só pelos milagres, mas pelas palavras que ele dizia, eles iam ter uma recompensa muito grande. A recompensa era dinheiro? Não era dinheiro. A recompensa era poder? Não era poder. Qual foi a recompensa? Eles morreram, todos eles morreram, com exceção de São João, parece, morreram martirizados. Então, qual era a recompensa? A vida eterna. Então, acho que eu já dei a introdução, que é o meu olhar, que é diferente um pouquinho, né, daquela interpretação literal, né? Mas eu gostaria que tu passasse o contexto também de porque 12 tu já disseste, né? Mas talvez qual foi o destino deles e porque ele mandou esses apóstolos, uma certa hora do Evangelho, ele manda os apóstolos para eles evangelizarem. E ele dá uma série de normas para ele. Mas ele não diz que vai ser fácil, porque ele diz que ele manda eles como ovelhas no meio dos lobos. Uhum. E os apóstolos vão. E quando eles retornam, eles dizem, não, a gente
fez os milagres que tu disseste. Eles cumpriram o que tinha sido ordenado por Jesus. Então, esse encontro com Jesus, ele tem que a gente tem um determinado momento da vida da gente, ele tem que mudar a vida da gente. A gente tem que mudar. Eles mudaram. Eles mudaram e o resultado disso é tu te voltar para o próximo e viver em função da mensagem de Jesus para o próximo. Se tu pega a mensagem de Jesus e vive só para ti próprio, o bloco do eu sozinho, não adiantou nada. Tu não entendeu a mensagem dele. A mensagem dele é que toda vez que tu deres de comer, quem tem fome, beber, quem tem sede, toda vez que tu fizer isso, tu está fazendo para mim. E toda vez que tu não fizer isso, tu não está fazendo para mim. Então, toda a tua relação com o próximo, depois que tu encontra Cristo, ele leva para o lado pessoal. Deus leva para o lado pessoal. Porque Deus tinha muito poder. Se ele quisesse só que ser adorado, louvado, ele teria botado uma pessoa em cada planeta. Teria planeta suficiente, e aí todas as pessoas iam adorar ele. Não, ele botou a gente numa confusão aqui de bilhões de pessoas para viver em conjunto, e ele quer que o reino dele nasça aqui, na convivência com o próximo. Eu acho, não sei se é essa a tua interpretação, que ele mandou de 2 em 2 por causa disso. Foi isso? Acredito que seja porque a gente não consegue fazer nada sozinho. E porque durante a nossa caminhada, a gente passa por aflições, passa por fraquezas, e geralmente a gente não. O nosso momento ruim não é o mesmo momento que o outro está ruim. Então, quando o outro está um pouquinho melhor, ele pode te erguer, e o contrário também pode acontecer. Mas, assim, em relação aos tipos de pessoas que aparecem nessa passagem, né? Quando Jesus escolhe, dentro dos discípulos, ele escolhe 12 apóstolos, diz que, então, até o final da passagem que a gente leu, que tem apóstolos, discípulos e multidão. E aí eu faço essa reflexão, né? De que grupo eu faço parte nessa história? Eu faço parte dos apóstolos, que se comprometeram a deixar a antiga vida e ser imitador de Jesus, além de querer aprender de perto com ele, né? Então eu abdico da minha própria vontade para que a vontade dele cresça em mim. Eu sou essa pessoa porque o apóstolo é isso. Ele deixa a família, ele deixa o antigo eu, ele está disposto a deixar de abrir mão de tudo que ele... Porque eles tinham opinião, tem vários momentos que eles confrontam Jesus. Mas, Jesus, isso tu vai deixar assim? Mas eles estão fazendo certo? Eles confrontam Jesus. Mas a partir do momento que Jesus diz a verdade para eles, a verdade de Jesus é a verdade deles também. Então, os apóstolos, além de serem aprendizes de Cristo, eles são imitadores. Os discípulos, que é o resto que sobra ali, boa parte, eles têm Jesus como mestre. Eles querem aprender de Cristo, eles querem ouvir as palavras de Cristo, porque Cristo falava como quem tem autoridade. Então, isso fazia com que o coração deles se enchesse de uma certa forma. Então, eles queriam acompanhar Jesus para aprender, né? Mas é diferente aprender de ser imitador. Ser imitador implica abdicar muitas coisas da própria vida. E também tem o grupo que é a multidão. Então, a multidão procurava tocar em Jesus porque dele saía uma força que curava a todos. Então, nesse momento, Jesus curou endemoniados, curou aleijados, curou pessoas que tinham deficiências físicas, né? Então, eu faço parte desse grupo, será? Que só está esperando receber a graça de Cristo, né? Então, aqui não diz que a pessoa queria ouvir Jesus, não diz que a pessoa queria imitar Jesus, não diz nada disso. Diz a multidão procurava tocar Jesus porque dele saía uma força que curava a todos. Então, é aquele amor de interesse, né? Peraí,
peraí, Putin aqui, vem. O que eu posso aprender, né, com esses grupos de pessoas? Onde eu me coloco nesses grupos? Acho que essa reflexão a gente tem que fazer também, né, pai? Tudo isso começou depois que ele foi orar. Eu vejo, assim, um contato com as pessoas que muita gente diz, não acontece nada na minha vida, eu não, Deus me abandonou. Quantas vezes eu ouvi isso? Não, esse negócio de Deus aí não funciona. Claro, a visão de Deus é um pouco diferente das coisas, né? Não é a mesma visão da gente. Ele, na verdade, a preocupação de Deus o amor dele também te dá liberdade. Tu tem livre-arbítrio. Então, ele não se mete muito na tua vida. Mas ele pode te inspirar, tu pode te inspirar através da oração para tomar as tuas decisões, como Cristo foi fazer. Então, quanta gente pensa assim, mas eu já rezei. Quanto que tu rezou? Como é que tu reza? Tu reza só, fecha os olhos, reza Ave Maria, Pai Nosso, ou tu conversa com Deus. Deus, eu estou fazendo isso aqui. Tu diz as tuas limitações, porque o que é uma oração? Uma oração é só jogar para cima, não vem nada para baixo. Quais são as perguntas que tu faz quando tu ora? Tu mostra como tu está sendo, tu explica as tuas limitações ou as tuas falhas. Eu acredito assim que Jesus tinha uma intimidade muito grande com Deus, né? Ele era Deus. Então, ele não ia só lá dizer Pai Nosso que estão. Ele ensinou essa oração para nós. Mas no meio da oração, tu tem que pedir para ele, o que eu faço agora? Eu tenho que escolher os apóstolos aí, por exemplo. O que eu faço? Deus, o que eu faço? O Pedro é assim, assim, assim. Isso é uma oração. Ele foi lá e conversou com Deus. Então as pessoas pedem que o milagre aconteça, mas ele não cai do céu. Assim, pá, na tua frente. Tu tem que explicar para Deus e pedir para ele, olha, eu vou te contar o meu problema aqui. E eu oro assim, pelo menos, né? Eu me lembro quando tu estava com leucemia, que eu ia até Porto Alegre orando e explicando o problema, o médico vai fazer tal coisa, será que ele vai fazer certo? E às vezes a gente chegava lá e dizia para o médico não fazer. Lembra? Não sei se tu lembra. Lembro era uma forma de vocês terem me contado de algo assim, mas não... Dizia, não vai fazer esse tratamento aí. E deu certo. Porque não foi que nós fizemos, não, a gente orava muito desde aquele tempo, muita gente orava. Então, a escolha dos apóstolos aqui nos serve para entender que ela só aconteceu depois que Jesus foi ao deserto, enfrentou os diabos dele enfrentou o diabo, orou, voltou do deserto, deu a cara a tapa, foi brigar, reuniu a multidão, deu o recado de Deus e toda vez que ele podia, ele subia ao monte para orar. Não cai do céu. É que nem trabalhar, né? Se tu não trabalha, a menos que tenha muita sorte, ganhar a loteria, eu joguei hoje. Mesmo que tu tenha muita sorte, tu tem que trabalhar. Então não adianta tu só dizer, hoje eu vou trabalhar, e não trabalhar. Então a oração é a mesma coisa. Deixa eu fazer uma Ave Maria aqui para o avião não cair. Semana eu fui viajar. Não é assim. Fica conversando com Deus, ele vai achar teu papo legal, ele não vai deixar o avião cair. Então acho que é isso aí. Procura buscar a conhecimento, a inteligência dele. Ele não se mete na tua vida. Ele não se mete, mas ele te traz uma forma de tu agir, ou bota alguém do teu lado para te ajudar. Não estou conseguindo fazer isso aqui, preciso de alguém que me ajude. De repente aparece alguém que te ajude. Né? Humildade, né? A gente distribuindo cachorro-quente, a pessoa olhou para a gente e disse assim, eu não tinha nada para comer. Deus te pague. Quer dizer, ele entendeu que foi Deus que mandou aquilo para ele. Porque, olha, a distância entre ele e Deus é muito pequenininha. Porque eles não têm nada no meio, né? Não tem matéria, não tem posse, não tem nada.
Então, assim, quando tu vai falar com Deus, te despede das coisas materiais. Para ele não é importante. Para ele não é importante. Deus não está preocupado com uma casa, com um carro. Tu não está fazendo isso para ele, né? Tu está fazendo para ti e para o próximo. E tu tem que buscar a inspiração dele. Por isso que eu acho que essa passagem é muito importante, porque ela começa com oração. Uhum. E ela termina com o poder que a oração deu para ele, né? Porque, olha só, dele saía uma força que curava a todos. É. E se a gente lê os evangelhos, a gente vê que cada vez que Jesus subia o monte para orar, ele voltava com uma revelação diferente ou com um poder diferente, né? Porque sabe lá o que Deus dizia para ele. A gente sabe um dia o que aconteceu, que ele subiu com Pedro, Tiago e João, e aí ele se transfigurou, né? Então dá para imaginar que toda vez que ele subia o monte, ele tinha esse diálogo com Deus, né? E Deus ia dizendo para ele, ó, o próximo passo vai ser isso aqui, agora tu vai escolher os 12. E ele ia recebendo revelações do que ia acontecer na trajetória dele. Agora, uma coisa que me chama atenção também, e que eu me dei conta disso agora, enquanto a gente conversava, é que aqui diz, né, um dos que Jesus escolheu era Judas, o traidor, né? E quando Jesus escolheu os 12, ele já sabia que um ia trair ele, que um dos 12 ia trair ele. E aí tu fica pensando, por que ele escolheu dentre os apóstolos um que ia trair? E agora, conversando contigo, eu me dei conta que tudo que Jesus fazia na frente dos apóstolos, já que eles iam ser imitadores de Cristo, né? Era para eles aprenderem algo, né? E aí colocar um traidor no meio deles quer dizer que a gente tem que estar atento, que de onde menos a gente espera, pode vir alguém e puxar o nosso tapete. Por mais que o cara do teu lado tenha recebido uma profecia, recebeu uma palavra forte de um pastor, ou recebeu uma revelação em oração, pode ser que sim, que ele tenha recebido de verdade isso. Mas a essência dele é ruim, muitas vezes, e ele não deixou o passado dele para trás. Ele preferiu ainda fazer as próprias escolhas. Então, ter um traidor no meio do grupo é um exemplo para os apóstolos que eles têm que vigiar e orar e estar atento. Sempre estar atento, porque de onde eles menos esperam pode sair um traidor. E eles têm que seguir firme no propósito e ser imitador sempre de Cristo e não da pessoa que está do teu lado. Mesmo que essa pessoa tenha nascido contigo, né? O que tu acha? Eu vejo assim, o Judas não era pior do que nenhum de nós. Ele só não soube, como lidar com o que ele tinha feito. Porque Pedro negou Jesus, mas depois daquilo ele mudou de vida. E o Judas não entendeu que Jesus ia perdoar ele. Ele se julgou, o ego dele não deixou ele terminar o ciclo, né? O ego dele, ele se matou antes, ele se julgou pelo que ele tinha feito e ele julgou que Jesus não ia perdoar ele. A gente tem a mania de julgar as pessoas e também Deus quando a gente está numa dificuldade. E quando tu erra, também a oração resolve. O Judas não rezou. O Pedro rezou muito depois que ele traiu Jesus. Ele chorou tanto que diz que ficaram valas aqui das lágrimas que caíram. Então, houve arrependimento e óbvio que houve perdão. O Judas não deu tempo de Jesus perdoar ele. Talvez Jesus tenha colocado Judas ali, não pela traição, mas por esse exemplo. Entende? Ele queria que Judas mudasse, e ele não mudou.
Continua. Quantas pessoas usam o ego delas para julgar Deus e para achar que Deus não pode? Que é o pior pecado que tem, né? Achar que Deus não pode. Porque daí tu perde completamente a esperança. Tu fica um filho que não confia no pai. E outra coisa, né? Se sentir culpado, assim como Judas se sentiu culpado pela crucificação de Jesus. Só que tem uma passagem aqui que Jesus diz, no Evangelho de João. Olha só, consegui abrir bem na página. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Tenho o poder de dar a vida e tenho o poder de recebê-la. Então, assim, Judas se sentiu culpado por ter tomado uma decisão errada, por ter entregado o mestre dele, por ter entregado o Filho de Deus. Ele sentiu culpa. E isso fez ele tomar uma péssima decisão, uma decisão... como é que eu posso... não tem como voltar atrás da forma que ele reagiu. Né? E nessa frase que Jesus diz no Evangelho de João, eu entendo assim, a gente é criado numa cultura, né, em que nós nos sentimos culpados pela crucificação de Jesus, né? Porque até as nossas decisões corretas, às vezes a gente pensa assim, pô, mas o cara morreu na cruz por mim, né? É uma sensação de culpa. E Jesus diz aqui, se eu tivesse escolhido, eu não tinha morrido. Então, não te sente tão capaz de uma decisão tão forte na minha vida, porque daí tu tá se sentindo como Deus, né? Se tu teve a culpa de crucificar o Messias, então, assim, tu é muito poderoso, né? E Jesus está dizendo aqui, assim, eu escolhi isso. Então, a crucificação, ela nos redime do nosso pecado, e não somos culpados por ela. Jesus escolheu isso. Né? E a importância de esperar o tempo da ressurreição, eu uso isso muito na minha vida. Porque quando eu cometo um erro, que realmente é um erro que às vezes até as pessoas não são capazes de me perdoar, mas eu sei que Jesus me perdoa, eu passo 3 dias deprimida, mas não deixo de orar. Mas o tempo vai dissolvendo aquela culpa que tu sente e vai te dando força para te ser melhor. Então, não vou mais pecar. Vai, não peques mais, né? Não vou mais cometer esse erro. Aprendi com isso. Mesmo que os outros na minha volta não sejam capazes de me perdoar, eu sei que Jesus me perdoa, porque ele sabe o meu potencial como pessoa. Ele sabe que eu sou maior do que esse erro que eu cometi. Então, isso é até uma regra eu sigo para minha vida, sabe? Espera 3 dias. Se Judas tivesse esperado 3 dias, ele ia ver a glória. Mas ele determinou o próprio fim. Ele não era tão importante assim que a traição dele é que fez com que Jesus fosse crucificado. E como tu disse, essa frase que Jesus disse, foi para Pilatos que ele disse. Ele falou, quando o Pilatos disse para ele, olha, eu posso te matar, eu não tenho esse poder. Né? Então, era um Deus falando com um homem, e a gente que faz parte desse plano de Deus, a gente também pode dizer, tu não vai fazer perder minha alma. Quando a gente é ofendido, quando a gente fica magoado, não, eu não vou perder minha alma por causa disso. Eu tenho esse poder, tu não tem. Tu não tem o poder de me tirar da paz que eu tô e da conjunção que eu tô com Deus, me tirar e me fazer eu sentir ódio. Tu não tem esse poder. Não. E assim, ó, quem te conhece? Deus conhece a gente melhor do que a gente. Né? Então, assim, quando alguém tece um comentário sobre a gente, tu pensa assim, mas essa pessoa não me conhece. Quem me conhece? Quem te formou no ventre da tua mãe? Quem te escolheu antes que tu tivesse sido concebido? A Bíblia diz tudo isso sobre ti. Deus te escolheu antes de tu ser concebido. E Ele sabe o teu começo, o teu meio e o teu fim. A única opinião que tu tem que ouvir é a dele. Ah, mas tu disse que as pessoas são usadas por Deus. Ok. Mas tu tem critérios para te escolher quem que tu vai ouvir. A forma
que essa pessoa está falando contigo, os princípios que ela segue na vida dela, se ela só te diz defeitos, tem grande chance que ela não está se falando, sendo um porta-voz de Deus, porque é uma pessoa que só sabe ver o lado ruim das coisas, né? Não é assim que Deus repreende as pessoas quando ele repreende. Então, existem critérios para te perceber quando a pessoa está sendo usada por Deus ou não. E geralmente as pessoas são usadas por Deus depois que tu orou. Então, se tu nem orou pedindo ajuda para Deus, tem chance dele não ter mandado ninguém para falar contigo. Tu tá à própria sorte, né? Então, a importância da oração. Até porque, assim, quando tu ora, tu tá querendo tomar uma decisão. E quando tu toma uma decisão de um lugar para ir, tu decide também que todos os outros lugares tu não vai. Então, todas as decisões da tua vida são importantes, né? Eu saio daqui de casa agora, se eu resolver ir para a direita, eu excluí tudo que está à esquerda, para frente, para o outro lado, para cima, para baixo, eu fui para a direita. Então, orar e pedir para Deus te ajudar nas decisões é muito importante. Muda cada decisão que tu toma no teu dia a dia, muda a tua vida dali para frente. Então, até que bom se tu consegue contar com a ajuda e com o conselho dele, né? E até para tomar decisões assim, né? Quando a gente ora, se tu dedica a Deus a tua próxima atitude, tu vai pensar antes de agir, porque tu vai pensar assim, tá, mas eu tô oferecendo isso aqui para Deus, né? Eu tô aqui no consultório, vou atender um cliente. Eu dedico as minhas consultas, a forma que eu atendo os meus clientes, eu dedico para Deus. E aí eu atendo mal os clientes, né? Então, nós já falamos aqui, né? Nós já falamos aqui, eu adoro o sinal da cruz, porque não é apenas um compromisso de dizer, bom, tudo que eu faço agora eu faço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Eu posso também dizer assim, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo me ajudem a tomar as minhas decisões aqui para frente, que o meu dia seja acompanhado por eles, que eles me perdoem das coisas que eu vou fazer errado, porque eu faço, né? A gente faz. E que eles me ensinem a não errar de novo. Então, tu convidar no começo do dia que o divino te acompanhe naquilo que tu vai fazer, porque tu é limitado, né? Tu já levanta da cama sentindo dor nas costas e limitado por tudo aquilo que o corpo te dá. A tua alma pode estar feliz, alegre, contente, mas o corpo está dependendo. Hoje eu estou com uma alergia aqui que não... normal, né? Normal. Passei a semana viajando e daí... Ar-condicionado e calor. É horrível, mas assim, não quer dizer, eu estou limitado por tudo isso. Tem a idade, tem cansaço, tem a tristeza das coisas que não dão certo, tem um monte de coisa na tua vida. Convida a Deus para participar, que ele sabe de tudo isso. No fim, tu vai te sentir melhor. E, quem sabe, mais um dia tu vai ter, né? Porque a gente sempre vai dormir na esperança de acordar. Então, eu também convido ele para dormir. E um dia não vai mais acontecer, vai acabar. E aí ele vai olhar para ti e vai dizer, tu não foi uma obra tão ruim assim. Vem comigo aqui, fica comigo. Então, acho que a gente tem que ter essa intimidade com o divino. E aí eu acho que já está encerrando aqui. Eu queria só deixar, então, aquilo que eu falei lá no início, que foi uma coisa que me apareceu de noite, uma visão, né? A gente sempre tem uma fila de prioridades na vida da gente, né? Minha prioridade aqui, primeiro, é a mágoa que eu tenho do meu primo. Aqui é a minha tristeza porque não deu certo. Aqui é o medo que eu tenho de voar. Aqui é a culpa que eu tenho porque eu fiz uma coisa errada. E vai indo. Lá no fim é que está Jesus Cristo esperando na fila com a malinha dele, com as coisas tudo para te resolver os teus problemas, ou tu pode dizer para ele, vem, passando aqui na frente, aqui, ó. Quem sabe dizer, fica aqui no primeiro lugar, do meu lado. Vamos enfrentar todos os outros problemas aqui, mas tu fica aqui comigo.
Então, essa oração, eu acho que é a melhor de todas, é trazer ele para perto de ti todo dia. E, às vezes, quando dá uma coisa errada, olhar para ele e dizer, dá para dar uma mão aqui? Aí ele vai dizer, mas eu estou atrás aqui de 3 coisas. Não, passa aqui, passa na frente. Tentar ter essa intimidade com ele, porque é assim que ele é com a gente. Ele é irmão, ele está ali para ajudar a gente até a orar para Deus. E mesmo que a gente não tenha capacidade disso, a nossa oração pode ser, inclusive, essa: Deus, me ensina a te colocar como prioridade na minha vida. Prioridade, né? Imagina lá, um guichê, um funcionário público lá, um guichê, e tu está aqui desse lado, e aí tem uma fila ali, aí tu olha lá, na 115º, é o Jesus Cristo. Todos os outros problemas vão acabar contigo. Tenta puxar para frente, né? Primeiro, tu já podia fazer assim, uma fila dos problemas, uma fila das coisas boas, né? Para saber ir discernindo, né? Dos problemas tu não atende, deixa lá. Não atende. Atende aqui as coisas boas. E aí uma fila para Jesus aqui na frente. Esse aqui é o prioritário. É uma forma de fazer. E é um exercício, né? Assim como a gente exercita o músculo na academia e o músculo fica mais forte, essa entrega, nós somos muito controladores da nossa própria vida, a gente não consegue entregar, né? Então, essa entrega para Deus, não, isso aqui vai ficar na tua mão, o meu dia vai ficar na tua mão. Essa entrega é um exercício também. Se tu faz o exercício faz meio forçado no início, né? Próximo dia tu já tá te sentindo mais à vontade, porque tu vê que o dia anterior foi um pouco melhor quando tu não estava no comando, né? Contrata o Jesus como teu coach, agora é moda, né? Faz essa... Vem ser meu coach aqui, gratuito, não custa nada, né? Isso. Dependendo, tu vai só sair ganhando. Não custa nada, mas custa tudo, né? Porque quando a gente coloca Jesus no controle, a gente tem que abrir mão de todo o resto, e ele vai dizer assim, agora, tá, sou eu que tô no controle, então assim, ó, isso aqui não dá mais, isso aqui não dá mais, isso aqui tu não ouve mais, isso aqui... Então, ao mesmo tempo que é de graça, custa tudo. E só que o resultado é a glória, né? Então, cada dia, a paz, cada dia que a gente consegue entregar, não é todo dia que tu vai conseguir entregar, né? Porque a gente tem os dias de fraqueza. Mas cada dia que tu consegue entregar para Deus, tu vai ter paz naquele dia, tu vai se dar conta no fim do dia, né? Então, eu acho que é isso, né? Já terminou nosso tempo aqui. Foi muito bom o nosso bate-papo, como sempre. Oi, Maria, mãe da Moni. Irmão. Bom dia. Bom dia. Então é isso, né? O que a nossa interpretação hoje, curtinha, sobre a escolha dos 12 apóstolos e um pouco sobre parte de qual grupo a gente vai fazer. E a gente não falou tudo que eu tinha me proposto. Mas eu acho que a gente pode fazer uma live sobre a Lori. Nós te amamos. Desde o começo. Pois é, eu vi ela entrando, só que como aqui aparece um número que não é o certo para mim, então eu não sabia. O que eu ia dizer agora? Nossa próxima live nós podíamos falar sobre Judas, viu? Eu senti de falar isso. Quem foi ele? Uma curiosidade só antes de desligar aqui. Ontem eu estava vendo uma palestra de um arqueólogo que eu gosto de seguir, que é o Rodrigo Silva, e ele fala que a idade média dos apóstolos era entre 15 e 20 anos. Isso eu não sabia. Mas Pedro era o mais velho de todos. Provavelmente ele tinha em torno de uns 30 já, também assim como Cristo, ou talvez até mais, talvez até 40 anos. E um dos sinais que diz na Bíblia isso é o pagamento de impostos. Quando Jesus faz ele pescar aquele peixe que tem a moeda dentro da boca,
ele diz para Pedro, vai lá e paga o teu imposto e o meu. Porque os impostos eram pagos a partir de 20 anos de idade. Então, se os apóstolos tivessem mais de 20 anos, Jesus ia pagar o imposto deles também. Mas ele pagou só o dele e o de Pedro. Então, olha essa curiosidade, né? Não tem idade para te seguir o apostolado de Jesus. Não então, tem. Fica com essa curiosidade aí, e nunca é tarde também para começar, né? Eu acho que toda pessoa que diz, eu passei uma vida lá, Deus não vai me perdoar. Judas. Esse é o Judas. Sim. Exato. Vamos falar do Judas, sim. Vamos. Bom dia, gente. Obrigada por terem nos acompanhado. Obrigada, Pai, por tudo. E Fiquem até com depois. Deus. Beijo. Tchau. Tchau.